Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem sobre o avivamento. O verdadeiro avivamento resulta em conversões. Pessoas serão convertidas. Almas serão ganhas. Não há pessoas que são avivadas e que recebem poder, unção, temor de Deus, venha a se apresentar-se a si mesmo à multidão, pensando que é Ele que tem a virtude e que tem o poder. Nós temos visto nas histórias de muitos pregadores dos Gideões, que foram e hoje já não são mais, porque deixaram a glória de Deus, aleluia, ficaram, louvado seja Deus, inchado e, aleluia, não deram glória a Deus, por isso estão caídos, porque se tornaram estrelas. E a única estrela que tem que brilhar é Cristo. Então, irmãos, se você quer um avivamento verdadeiro na sua vida, o seu objetivo não é se apresentar, louvado seja Deus, à igreja, mas é, aleluia, ser levado pelo Espírito Santo. E lá, sem divisão, louvado seja Deus, você pregar o Evangelho. E almas serão salvas em Cristo. Não procure pregar para evangélicos, mas procure pregar para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Para isso, louvado seja Deus que existe o avivamento. Vamos lá, vamos entender esse mistério. O verdadeiro avivamento resulta em conversão de almas. Leiamos a palavra de Deus. Carta do Atos dos Apóstolos, né? Louvado seja Deus. Nós vamos falar sobre as primeiras conversões. Depois do dia do Pentecoste, Jesus, no capítulo de número 1, louvado seja Deus, tinha dito para os discípulos, louvado seja Deus, ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E esse dia chegou na igreja primitiva. Então observamos que depois do Pentecoste, louvado seja Deus, Pedro tomou a palavra, junto com os 11, capítulo 2 de Atos, verso 37. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. E os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram quase 3.000 almas. Olha o número. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então tá aí, irmão, a palavra de Deus. O que é avivamento? O pessoal recebeu o dom, mas quer pregar para receber. Recebeu o dom, mas é convidado para pregar no congresso de crentes, não no congresso aonde vai vir católicos, almas. Oh, glória! Traz caravana de católico aí para esse congresso aí, irmão. Pelo amor de Deus, manda esses obreiros aí buscar almas e trazer para a igreja. Aí a igreja muda o crescimento, porque aí nós não seremos tão inchados como estamos vivendo nos dias de hoje. Ninguém traz uma alma. Só pregamos o amor da boca para fora. Não sentamos com os necessitados e não vamos ver o que eles estão precisando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui na palavra de Deus. Observamos os sinais. Jesus disse claramente na palavra do Senhor, glória a Deus, que os sinais seguirão aos que crêem. Louvado seja Deus. Então vocês observam, capítulo de número 16 de Marcos, Evangelho de Marcos 16, do versículo 15 até o 18, Jesus disse: ide por todo o mundo. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, como eu preguei já na mensagem anterior, louvado seja Deus, que Jesus, aleluia, começou a sua igreja em Jerusalém, com os apóstolos. E ele enviou primeiro os judeus, os 12. E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então tá aí a palavra do Senhor. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão na serpente e escorpiões, se tomarem alguma coisa venenosa, não fará dano algum. Aleluia. Então tá aí, irmãos, a palavra do Senhor. Por que isso em muitas igrejas hoje não funciona? Por quê? Porque os obreiros, em geral, pregadores, louvado seja Deus, estão atrás do mamon. São convidados para pregar por dinheiro. Não existe mais o amor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem esse negócio de ir no campo, ser missionário, sentar no chão junto, louvado seja Deus, com aquele pobre, aquela mulher necessitada, aquela viúva, comer farinha com sal e tomar água com eles, orar a Deus. Ninguém quer mais isso. Louvado, hoje os crentes modernos, eles têm nojo de chegar perto até de um mendigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas observa, glória a Deus, esse texto. Através do avivamento, Pedro, com ousadia do Espírito Santo, tomou a palavra. Louvado seja Deus, e ele lembrou das palavras do profeta Joel, que diz que o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso foi tão notório que os ouvintes, louvado seja Deus, que ouviram as palavras do apóstolo Pedro, se arrependeram e se converteram. E a Bíblia diz, ela dá um número, que foram 3.000 almas
que se converteram, que desceram as águas, batizaram, louvado seja Deus, e eles perseveravam na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, porque Jesus ensinou, irmão. Jesus disse: ó, ide, ensinai as nações. Ensinar o que, irmão? Aquilo que eu vos ensinei. O que Jesus passou para os apóstolos, os apóstolos passavam para os novos convertidos, para as pessoas, para os ouvintes. E as palavras que os apóstolos pregavam não era a palavra deles, eram a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. E esta palavra comovia, transformava vidas, louvado seja Deus, e as pessoas se convertiam, as pessoas se arrependiam dos seus pecados e os sinais seguiam os que criam. Vamos falar de um sinal. Louvado seja Deus. Jesus, quando entrou na fila do batismo, Jesus deu exemplo, hein? Louvado seja Deus. Jesus deu exemplo, hein, pastorzão? Jesus deu exemplo, hein, reverendo? Jesus deu exemplo, pastorzão, ô bispo, apóstolo. Jesus deu exemplo. Jesus desceu, entrou na fila. Quando João viu, João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim ou não é? É assim mesmo. Glória a Deus, ele sendo o nosso mestre por excelência. Louvado seja Deus. Ele não quis ser igual a Deus. E por que o senhor não desce aí dessa poltrona? Louvado seja Deus, e não vai se encher do Espírito Santo? E para com essa guerrinha aí, viu? Porque, olha, Jesus não está gostando nada disso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, vamos ganhar almas. Louvado seja Deus, é desafio, pastor fulano contra pastor cicrano. Vai se converter, irmão. Em nome de Jesus, entristecendo o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faça como a igreja primitiva. Se encha do Espírito Santo e tenha o seu projeto em almas para o reino de Deus. Ensine essa igreja aí a ganhar mais um para Deus. Ensine essa igreja aí a buscar o poder de Deus e ser cheia do Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Então, Jesus mandou que os discípulos fossem ensinassem aquilo que eles tinham falado, que eles vos tinham ensinado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, quando Jesus desceu, e João falou assim: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus: deixa cumprir a justiça, João. Louvado seja Deus. E foi lá e colocou a mão assim, e João o batizou. Então Jesus não precisava ser batizado, porque ele não precisava se arrepender, porque ele não tem pecado, mas ele deu exemplo para esse reverendo saber que é melhor descer na casa do oleiro do que ficar aí desafiando, fazendo guerra. Porque não é essa guerra que o apóstolo Paulo disse que é para nós guerrear. Não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades que têm governado nesse Brasil, têm governado sobre o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí Jesus disse para a igreja, para os apóstolos: eis que vos dou poder. Mas tem irmãos aí que não acreditam mais no poder, eles acreditam na academia, eles acreditam, louvado seja Deus, na faculdade, eles acreditam, louvado seja o nome santo do Senhor, porque são acadêmicos, são poliglotas, enfim, mas nós cremos no poder de Deus. Aí Jesus se batizou, e após Jesus se batizar, Jesus saiu da água.
e a Bíblia diz que o céu se abriu. Louvado seja Deus, e desceu uma pomba, aleluia, o Espírito Santo incorporado como uma pomba e pousou em Jesus. Louvado seja Deus, o céu se abriu e ouve-se uma voz: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Este foi o primeiro sinal. É o sinal que esse é um homem de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então João creu nele por causa do sinal. Muito bem, agora nós observamos depois, louvado seja Deus, mais um homem, mais um personagem da Bíblia. Louvado seja Deus, falamos de Pedro, através da sua pregação, almas se converteram. Agora um rapaz, louvado seja Deus, cheio do Espírito Santo, que vai no sinédrio e prega a palavra de Deus, faz os mestres do judaísmo lembrar das palavras de Deus, aleluia, no Pentateuco, glória a Deus, e fala para eles a verdade, e eles começam, louvado, tentar arrumar testemunha para acusar Estevão. Louvado seja Deus, aí Estevão de réu passa a acusá-los de irresponsáveis, porque Deus deu a palavras a ele, aleluia, dada pela mão dos anjos, e eles não foram fiéis, louvado seja Deus. Mas a Bíblia revela que o avivamento era tão grande na vida de Estevão, que Estevão, na hora que estava pregando, viu o céu aberto, e Jesus à direita do Pai Todo-Poderoso. E a hora que pegaram Estevão para o apedrejar, expulsaram da cidade e o apedrejaram. Mas ele tinha um sinal de conversão, um sinal de homem de Deus. Não imputa, Senhor, o pecado deles. Estava dizendo: Senhor, perdoa-os, louvado seja Deus, fazendo a mesma coisa que o seu mestre Jesus Cristo na cruz do Calvário estava fazendo, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Estevão dizendo: Senhor, não imputa esse pecado, quer dizer, perdoa-os, ó Senhor. E foi apedrejado, não tendo a sua vida como preciosa, mas pregou a verdade, e a verdade é que liberta. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Muito bem, esses sinais seguirão os que crêem. Sinal de Jesus Cristo, sinal de Estevão, louvado seja Deus, e outros sinais de outros personagens da Bíblia. Mas louvado seja Deus, sem os sinais não haverá aceitamento, irmão, da fé no Evangelho. Observamos que o mundo não é mais ignorante, as pessoas estão estudando, as pessoas hoje elas sabem, muitos deles, o que é, louvado seja Deus, uma palavra controvérsia, sabe muito bem, louvado seja Deus, o que é uma parábola, sabe muito bem, louvado o que é simbologia, o que é tipologia. O povo está estudando. Então, muitas palavras que os pastores pregam entra por aqui e sai por lá, no ouvido das pessoas, por causa dos falsos testemunhos, por causa dos falsos pastores, pregadores que têm surgido nos nossos dias. E nunca se ouve, irmão, tanto falsos pregadores como tem surgido nos dias de hoje. Mas ai dos tais naquele dia. Eu quero ver como que você vai chegar na presença do Senhor, hein, meu irmão? Você que recebeu o dom, mas está inchado e não consegue descobrir
Satanás tem te enganado e você não percebeu. Mas arrependa-te enquanto é tempo, porque Jesus está voltando e a qualquer momento ele pode vir para você. Louvado seja Deus, e eu quero ver como você vai explicar. Louvado seja Deus para o Senhor Jesus, tudo que você tem praticado. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Muito bem. Porque é preciso haver sinais. Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. Louvado seja Deus. Capítulo 16, verso 16, também 17. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Esses são os sinais. Louvado seja Deus. Muito bem. Glória a Deus. Hoje nós temos pessoas que têm canais no YouTube, mas para zombar das igrejas. Não pregam, não ensinam, mas são peritos em zombar da igreja, em zombar de A e de B. Ô irmão, isso vai ter um julgamento. Louvado seja Deus. Escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo, disse Jesus. Então toma cuidado, hein, ô? Toma cuidado, porque Jesus, ele vai te pegar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele é maravilhoso. Mas quando ele entrou no templo, que estavam fazendo, louvado seja Deus, mercado na casa do Pai, ele pegou o chicote e vocês sabem o que ele fez com todos aquele povo. Não adianta vir liderança, não adianta vir, não, mestre, não adianta. Jesus é o dono da igreja. E se você é um servo de Jesus, você sabe o que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Estamos falando sobre avivamento. Avivamento na obra de Deus. Glória a Deus. Esses sinais seguirão os que crerem. Quando a igreja, ela elimina os sinais, aleluia, a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas. Aonde há temor, Deus opera. Havia muitas maravilhas e sinais que eram feitos pelos apóstolos. Então liderança, irmão, tem que orar. Liderança tem que consagrar. Liderança não pode só querer administrar como se a igreja fosse empresa. A igreja é lugar de oração. A oração de manhã, oração à tarde, oração à noite, vigília de madrugada. Ô irmão, ô pastorzão, estou falando, Jesus vai te pegar, irmão. Fica atrás do dinheiro aí, atrás da fama. Jesus não chamou você para ser famoso, não. Jesus chamou você para você ganhar alma. Toma vergonha nessa cara, em nome de Jesus, e vai ganhar alma. Esse é o seu chamado. Esquece esse negócio aí. Glória a Deus. Pode te dar dinheiro, mas você vai perder muito. Glória a Deus. Então, muito bem. Às vezes eu converso com meu filho, Mateus. Ele já é pregador na igreja, graças a Deus. Tem pregado, já é cooperador. Ele tem 20 anos, está fazendo faculdade de advocacia, graças a Deus. E já é cooperador com 20 anos na obra de Deus. Já prega. Mas a gente de vez em quando começa a conversar aqui alguns assuntos da obra de Deus. E eu falo que não está muito longe para a igreja brasileira se tornar
igrejas da Europa. Porque observa a igreja da Europa. As igrejas calvinistas, as igrejas lá que tem reverendo, acadêmicos, tá parecendo cemitério, tudo vazia, porque eliminaram os sinais, eliminaram, louvado seja Deus, as maravilhas, louvado, deixaram a oração, entraram nas faculdades e deixaram de orar, de buscar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, por isso a igreja pereceu. Os sinais seguirão aos que creem. Ninguém vê mais sinal, irmão, nessas igrejas. O pastor prega ali como se fosse uma múmia. Louvado seja Deus, está morto espiritualmente. E o avivamento é para reavivar a obra. Louvado, a Bíblia manda não entristecer o Espírito Santo. Então observe aí, louvado seja o nome santo do Senhor. Essa palavra, a Bíblia diz assim, estará confirmando a palavra por meios dos sinais, porque hoje precisamos do Espírito Santo. Palavras dos reverendos, ilustrados, com formação acadêmica, deixaram de ser ouvidas. Deixaram de ser ouvidas. Ô, irmão, nós temos tantos, eu podia falar aqui um monte de irmãos assembleanos que tem um histórico aí de pregadores. Mas eu não queria só que você fosse para frente das redes sociais e anunciasse ali um programa, louvado seja Deus, escatológico, mas eu queria que você fosse lá, aleluia, e mostrasse um culto de operação, de milagres, almas se convertendo, almas se arrependendo. É este o sinal, este que é o avivamento que nós estamos precisando. Louvado que a igreja precisa acordar, precisa de se despertar. Louvado seja o nome santo do Senhor. É tanta festa, mas não tem oração. É tanta festa, mas não tem consagração. Louvado seja Deus. Tira um dia, das 6 da manhã até meio-dia, em consagração antes da festividade. Louvado seja Deus, convoca toda a irmandade. Louvado seja Deus, vão orar, vão buscar Deus, para Deus operar no dia da festividade. Pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, vai ser renovado no Espírito Santo. Louvado seja Deus, mas querem ir tudo. Aí vai o irmão lá com uma barbinha de bode. Louvado, já mudaram tudo, a doutrina. Louvado seja o nome santo do Senhor, essa cara de pinguço, de gravata e paletó. Louvado seja Deus, não tem temor de Deus, não ora, não busca, fez um cursinho teológico no fundo do quintal. Louvado seja Deus, e está na frente da obra. E não vai ter batismo com o Espírito Santo mesmo, não vai ter conversão de alma, vai ser só um teatro. E para nós ir para o teatro, irmão, a gente fica, aleluia, na igreja que está buscando. Louvado, então vamos buscar a Deus para nós não virar uma igreja na Europa, vazia, porque é isso que vai acontecer. E outra coisa que eu vou dizer mais aqui, porque estamos falando de avivamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você que é liderança, você que preside, toma cuidado com a sua família, com os escândalos da sua família. Misericórdia, irmão. Começa a aparecer aí filhos de pastores, filhos de pastor, neto de pastor, louvado seja Deus, brigando na liderança da família, e a igreja fica assistindo isso. Que vergonha! Sai da frente do trabalho, põe um pastor compromissado com Deus na frente do trabalho, louvado seja Deus, e fica de longe observando, já que você não serve, porque você já está derrotado, não serve para estar na frente do trabalho.
Então, saia, deixa quem quer fazer a obra, seu inútil. Sai da frente do trabalho em nome de Jesus. Vai se converter, arrepende-te, como disse o apóstolo Pedro, aleluia, e creia no Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, é coisa séria, é coisa pura. Não é essa bagunça que está aí, não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoa a sua vida. Que Deus continua falando melhor em cada coração. Louvado seja Deus. Só Deus pode libertar, né, irmão? Louvado seja o nome santo do Senhor. Se Ele não libertar o homem, nós estamos perdidos. Então nós estamos aqui, glória a Deus, combatendo essa pandemia. Essa pandemia aqui, ela tem infectado muitas vidas. Louvado seja Deus. E não é, essa infecção não é do HIV, não é cancerina, não é do corona, mas é carnal. É obra da carne, é obra do pecado. O pecado é como uma lepra. Não precisa você ensinar uma pessoa a se viciar nas drogas, no cigarro, na bebida. O mundo ensina isso. Então o mundo está infectado do mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. No mundo não tem paz, só o mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Jesus disse na sua oração: glória a Deus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que Deus venha livrar nós desse mal, do pecado, dessa lepra que tem, aleluia, infectado a vida de muitos cristãos que já não tem mais identidade de crente, de servo do Senhor. Mas se essa palavra chegou até você, irmão, faça uma análise. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus, Ele quer, aleluia, louvado seja Deus, retratar com você. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Deus abençoa, fique na paz e até o próximo estudo.